Fui convidado pelo Dr. Luiz Jordan, presidente do Comitê de Doenças Ósseo-Metabólicas e Degenerativas da nossa SBOT e também da ABOM, que é a nossa Associação Brasileira Ortopédica de Ósseo-Metabolismo, para entrevistar aqui o Dr. Bernardo Stonick sobre quando e como iniciar tratamento de osteoporose após o tratamento cirúrgico de fraturas osteoporóticas. Este é um evento de educação médica continuada da Comissão de Ensino e Treinamento, a 7 da nossa SBOT. Ele foi preparado para os colegas que não conhecem osteoporose. Quando você atende uma fratura patológica, você não fica só no tratamento da fratura. Você tenta elucidar o diagnóstico e encaminhar ou tratar a causa primária. Se a causa primária for um problema ósseo, você trata a causa primária. Se for um problema não ósseo, você encaminha. Por que não fazer o mesmo com a osteoporose e a fratura osteoporótica? Fui escalado para trabalhar com osteoporose durante minha residência no IOT. Eu fazia as biópsias de crista de ilíaco. Naquele tempo, sabíamos muito pouco sobre a osteoporose. Pensávamos que sabíamos muito. Os tratamentos existentes eram controlados pela melhoria do quadro radiológico. Alguns tratamentos melhoravam o aspecto da radiografia, mas aumentavam a ocorrência de fraturas. Foi só na década de 80 que passamos a valorizar o resultado do tratamento da osteoporose pela diminuição da incidência de fraturas. O ovo de Colombo, esse foi um grande passo. Em 1992 surgiu a alendronato e os densitômetros chegaram ao mercado. A osteoporose enfrentou um boom de pesquisas e descobertas que mudaram nossa forma de agir. A evolução das cirurgias para fraturas forçaram alguns ortopedistas a estudar a osteoporose e procurar a melhor forma de tratar essas fraturas. Seria possível prevenir essas fraturas? Foi criado então um comitê na SBOT e depois na sociedade, a ABOM. Nosso interesse é que todo ortopedista saiba como se portar perante um paciente osteoporótico. Este é o objetivo deste nosso encontro virtual. Em 2010 eu era o presidente da ABOM e do comitê da SBOT. O Dr. Bernardo Stonick me telefonou e sugeriu a criação de serviços ortopédicos para fazer o seguimento dos pacientes que já houvessem tido uma fratura osteoporótica. Ele se propôs a criar um serviço pioneiro. O Dr. Bernardo criou o Preve Refrate a partir do nada e foi o pioneiro no mundo. O Preve Refrate foi o primeiro do que é chamado hoje de FLS. Depois o Dr. Bernardo vai explicar para a gente o que é o FLS. Hoje os FLS existem em praticamente todos os países e o Bernardo, com seu espírito pioneiro, ajudou a implantar muitos pelo Brasil. Acredito que ninguém melhor que o Bernardo para responder a perguntas sobre fraturas subsequentes a fraturas osteoporóticas e quando e como preveni-las. Para melhor dinâmica, pedi a ele que preparasse as respostas. Antes de iniciar minhas perguntas, vou pedir ao Dr. Bernardo que se apresente. Boa noite a todos. Opa, mãozinha está rápida. Eu sou Bernardo Stonick, diretor científico da ABOM. Sou responsável pelo Departamento de Doenças Ósseo-Metabólicas do Serviço de Ortopedia do Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. E sou coordenador do Preve Refrate, que é o Programa de Prevenção a Refraturas. Márcio, eu comecei na osteometabólica de uma forma menos glamurosa do que você. Eu não fiz biópsia em ilíaco. Na realidade, em 1989, um grupo de ortopedistas e reumatologistas me convidou para chefiar, para pilotar um equipamento de densitometria óssea, 1989. Essa cara de novo é só a cara mesmo. E eu fui e estava ótimo, aquilo era igualzinho um videogame. E não sei por que cargas d'água, as pessoas achavam que, como eu mexia com densitometria óssea, que eu sabia a osteoporose também. E não sabia, eu só sabia mexer no aparelho. E começou a aparecer no consultório, no hospital, uma série de pacientes com osteoporose. E eu tive que começar a estudar para poder fazer frente a isso. E comecei a estudar, comecei a gostar, me apaixonar e estou até hoje nessa história. Então, é menos glamourosa, mas não menos dramática. Mas graças a Deus você está aqui com a gente. Graças a Deus. Bernardo, antes de discutirmos quando e como iniciar tratamento da osteoporose após tratamento cirúrgico de fraturas osteoporóticas, queria que você nos dissesse por que tratar a osteoporose. E já emendo com outra pergunta. O ortopedista deve assumir o tratamento da osteoporose após o tratamento de uma fratura? Bom,
Quero colocar aqui para vocês uma definição não acadêmica, uma definição extremamente prática e pessoal do que é osteoporose. A osteoporose é definida como uma doença óssea que faz uma fratura acontecer quando não deveria, ou seja, após um trauma mínimo. Tenham os senhores em mente que um osso saudável não fratura por uma queda da própria altura. Se alguém chegar no seu consultório e disser, olha, eu estava andando, tropecei, caí, tive uma fratura, pode procurar fragilidade óssea que você vai achar. E a melhor representação do que é um trauma mínimo, nós ortopedistas sabemos disso muito bem, é a queda da própria altura ou menor do que isso. E evidentemente, uma doença que faz fraturas acontecerem, se você não tomar uma providência, essas fraturas vão continuar acontecendo uma atrás da outra. É o que nós costumamos chamar de cascata fraturária. Vamos imaginar dois personagens com osteoporose. O primeiro personagem tem osteoporose, mas nunca teve fratura. E o segundo personagem tem osteoporose e já teve uma fratura por uma queda da própria altura, uma fratura por fragilidade, como a gente chama. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que esse nosso segundo personagem, ele tem uma chance muito maior de ter uma nova fratura do que esse paciente que tem osteoporose que nunca teve fratura. Aliás, esse paciente que tem osteoporose que nunca teve fratura, sem dúvida ele tem um risco mais elevado de fratura, mas pode ser que ele nunca tenha. Agora, o indivíduo que tem uma fratura por fragilidade, é praticamente certo, num período de 10 anos, que ele vai ter outra fratura. Então, a gente tem aqui um gráfico que a gente mostra que, inclusive, isso está relacionado à idade também. Vocês vejam aqui, por exemplo, um indivíduo de 75 anos de idade que teve uma fratura por fragilidade, ele tem 96% de chance de ter outra fratura. Ao contrário de um de 55 que tem 90%. Outros de 65 têm 102%. Aliás, guardem esse número 65 porque ele é um número mágico. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Uma fratura prévia, então, como a gente vê aqui, ela pode até duplicar o risco de uma fratura subsequente. E todos nós que lidamos com osteoporose, uma coisa que nós vemos com muita frequência nos consultórios, nos ambulatórios, nos hospitais, são as fraturas vertebrais. E a gente vê de uma forma assim muito clara que o indivíduo que tem uma fratura vertebral, que começa a tratar, ele para de ter fratura. Ao contrário daquele que por algum motivo não tratou, em menos de um ano ele faz a segunda fratura. E vai fazer a terceira e vai fazer a quarta. Por isso que a gente vê toda hora aí aquelas velhinhas bem cifóticas, bem corcundinhas, isso é uma fratura vertebral atrás da outra. Sem dúvida nenhuma, a fratura que é de maior impacto do ponto de vista médico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, são as fraturas de quadril. E o custo da fratura de quadril não é só o custo financeiro, mas é principalmente o custo social, o custo humano. O que acontece com indivíduos que têm fratura de quadril um ano depois? A literatura diz que 20% irão falecer nos 12 primeiros meses. Por que isso acontece? A medicina levou 100 anos para descobrir que o fêmur, o maior osso do corpo humano, quando ele fratura, sai um êmbolo de gordura dali. E esse êmbolo vai começar a passear e vai obstruir alguém em algum lugar. Se ele obstruir uma artéria pulmonar, o sujeito vai morrer de embolia pulmonar. Se obstruir uma coronária, o sujeito vai fazer um infarto agudo do miocárdio e assim por diante. Mas como a maior parte dos pacientes que fraturam quadril são idosos, as pessoas achavam, morreu porque estava velhinho, morreu porque tinha que morrer. Levou-se muitos anos para associar um evento ao outro. Mas eu quero dizer a vocês que essa informação, que 20% morrem em 12 meses, está defasada. No Canadá, por exemplo, que tem um sistema ligado à prevenção de fraturas, na minha opinião, dos dois melhores do mundo, eu acho do Canadá e da Austrália, mas isso é conversa para 10 horas, e uma inveja louca deles também. 28% das mulheres que fraturam o quadril e 37% dos homens irão falecer nos 12 primeiros meses. Observem vocês que mais mulheres fraturam do que homens.
mas os homens morrem mais depois de uma fratura de quadril do que as mulheres. Dos que sobrevivem, 40% são incapazes de andar sozinhos. Precisa de alguém para ir na rua, para ir. O americano tem um conceito muito interessante de independência de idoso. Idoso é aquele sujeito que consegue ir no supermercado sozinho e voltar sozinho. Ele consegue comprar a comida dele, ele já não morre de fome. 40% não podem ir ao supermercado sozinhos. 30% têm incapacidade permanente. Em português, claro, ou é cama ou é cadeira de roda. Ficam absolutamente inutilizados. E 80% deixam de realizar pelo menos uma atividade que eles realizavam antes de ter a fratura do quadril. O que o idoso que teve fratura do quadril mais tem medo de fazer na vida é tomar banho sozinho. Então você imagina que alguém que fraturou o quadril alguém vai ter que ficar em casa cuidando dele. E tem um livro de uma socióloga que foi publicado há uns 3 anos atrás, sobre a mulher no mercado de trabalho, que mostra que 40% das mulheres estão fora do mercado de trabalho porque estão em casa cuidando de um idoso ou de um adoentado. Numa época que o orçamento doméstico se dá por João e Maria, você tirar um dos atores desse cenário é um impacto terrível. Eu estou querendo mostrar isso para vocês terem a noção que fratura de quadril não é um problema só de quem fraturou. É de toda uma família, de toda uma sociedade em volta. Bom, resolveram, para você tentar diminuir a incidência de fratura de quadril, a primeira coisa que você tem que fazer é saber de onde vem a fratura de quadril. Então dividiram a população em 5. Pacientes com novas fraturas, pacientes com fraturas prévias, pacientes com alto risco, risco intermediário e baixo risco de fratura. Os 2 primeiros grupos eram de pacientes que já tiveram fraturas e os outros 3 eram de pacientes que não tiveram fraturas. E olha só, 50% das fraturas de quadril ocorreram em pacientes que já tinham tido uma fratura antes. Ou seja, é como se a natureza resolvesse dar um aviso, olha, vem fratura de quadril por aí. Então essa história de doença silenciosa, é silenciosa mais ou menos, né? É silenciosa porque é surdo, né? Pelo menos em 50% dos casos. Nos outros 50%, realmente, muitas vezes, o sujeito é surpreendido por uma fratura de quadril. Evidentemente que o envelhecimento está diretamente ligado a essa questão das fraturas, principalmente das fraturas de quadril. Um informe da IOF, da International Osteoporosis Foundation, mais ou menos há uns 6, 8 meses atrás, a ONU mostra que a região do mundo onde mais rapidamente vai aumentar a expectativa de vida é na América Latina. Sabe-se lá Deus por quê, mas é o que vai acontecer. E tem uma projeção que diz o seguinte, no Brasil as fraturas de quadril vão mais do que dobrar, saindo de 80 mil casos em 2015 a 198 mil casos em 2040. 2040 daqui a pouco, a gente vai piscar o olho mais devagar, 2040. Eu não vou estar lá, mas... Vai estar, sim, vai. Tá vindo aí. Vai. E quando eu vejo um número enorme desse, eu gosto de fazer uma conta, que um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, e quando você faz uma conta desse tamanho, isso é uma fratura de quadril a cada 2 minutos e meio. Não tem sistema de saúde que aguente um rojão desse. Aliás, não precisa chegar em 2040. Não tem um dia que não sai no jornal, na televisão, que no pronto-socorro tem gente deitado na maca. Todos nós já vimos história de doente com 50 graus à sombra deitado no pátio de ambulância. Quer dizer, a coisa já está feia em 2018. Aí muita gente pode falar assim, tanta fratura, 198 mil fraturas num ano, é exagero. Isso aí a IOF está fazendo barulho aí para justificar. Não é possível que tenha tanta fratura. E eu quero mostrar para vocês agora que é possível sim que tenha tanta fratura. Isso aqui é um gráfico, isso é um trabalho publicado pela Clínica Maio, eu não preciso dizer para vocês quem é a Clínica Maio, fazendo um levantamento das fraturas osteoporóticas
e outras doenças graves que ocorrem nas mulheres pós-menopausadas nos Estados Unidos. Então fizeram um levantamento de 2000 a 2011. Esse azul aqui, mais escurinho, são as fraturas não quadril. No outro azul mais claro são as fraturas de quadril. Em amarelo, infarto agudo do miocárdio. Em vermelho, AVC. E em verde, câncer de mama. Infarto agudo do miocárdio, AVC e câncer de mama, ninguém questiona, ninguém discute que a incidência é enorme. Então, olha o que aconteceu nesse gráfico aqui de 2000 a 2011. A incidência, a maior incidência continua sendo do infarto agudo do miocárdio, seguido de perto pelo AVC e um pouquinho mais abaixo fratura de quadril, fratura não quadril e câncer de mama. Observe também que os Estados Unidos, que é um país que tem um grau de prevenção bastante interessante, a incidência é mais ou menos linear, tá vendo? Agora, quando você junta fratura não quadril e fratura do quadril, a incidência é essa daqui. Alguém vai questionar comigo que tem muito infarto, que tem muito AVC? Olha aqui, fratura tem muito mais. Então tenham muita fratura, sim. Se as coisas não mudarem, vai ter uma fratura de quadril no Brasil a cada 2 minutos e meio. E os nossos queridos amigos da SBOT, quem não é da SBOT, quem é cirurgião de quadril, quem não vai dar conta. Fazer revisão de prótese de quadril, esquece. Prótese de joelho, mais difícil ainda. Os leitos vão estar ocupados com fratura de quadril. Não vai ter leito para fazer. E o envelhecimento leva a fraturas e leva a artrose. São coisas que andam juntas, são coisas que precisam de resolução cirúrgica. Os países industrializados perdem leitos a cada ano. O Brasil, nos últimos anos, perdeu 20 mil leitos. E ganhou quantos idosos? Então, é uma equação que a gente tem que resolver. E essa equação passa por diminuir o risco de fraturas. Não é uma vontade, é uma necessidade. É absolutamente imperioso que isso aconteça. Então, vocês já viram que eu não exagerei quando eu disse que tem muita fratura de quadril. Vamos continuar no envelhecimento. Márcio, quantos países tem no mundo? 190. Quase que você acertou. 193. Segundo a ONU, existem 193 países. A FIFA diz que tem 195 filiados. Não sei onde é que eles acharam os outros dois, mas tudo bem. E olha só, 5 países representam 48% dos mais idosos, ou seja, de 80 anos ou mais em 2015. Alemanha, Japão, Índia, Estados Unidos e China. Você pegar toda a população de 80 anos de idade, quase metade está nesses 5 países. E 19 países concentram 75% da população mundial de 80 anos ou mais. E olha aqui nós aqui. O Brasil é um deles. Então, tudo bate com essa história do crescimento da expectativa de vida e desafios que o aumento da expectativa de vida traz. Então, a perspectiva é complicada. E aquela pergunta que você me fez, fundamental, se o ortopedista deve assumir o tratamento da osteoporose após o tratamento cirúrgico da fratura? A resposta é sim e não. Não é resposta de político, não. Márcio, você sabe quantas próteses de joelho eu já fiz na minha vida? 0. Nunca botei uma prótese de joelho. E é fácil de imaginar que eu atendo trocentas artroses de joelho, trocentos pacientes com artrose de joelho que já tomaram todos os remédios, já tomaram todas as injeções, já fizeram todas as fisioterapias e que a indicação desse paciente é uma artroplastia de joelho. Eu não vou prejudicar o paciente a ponto de me propor a fazer a prótese de joelho, mas é lógico que eu tenho que encaminhar esse paciente para quem faça isso direito. Bom senso. É bom senso, é ética, é honestidade, é tudo. E por que com a osteoporose tem que ser diferente? A gente aprende desde R1 quais são as fraturas por fragilidade. A gente sabe desde R1 que uma fratura chama a outra fratura. Então a gente deveria saber também que o indivíduo, depois que ele tem uma fratura por fragilidade, ele tem que ser tratado para evitar a próxima fratura.
Então, se você não sabe fazer isso, encaminha para quem sabe. Se você sabe tratar, ótimo, vá e trate. Acho fantástico que um ortopedista saiba tratar a osteoporose. Sabe por quê? Porque o ortopedista está nas duas pontas. Ele sabe prevenir e ele sabe de verdade o que é uma fratura. Eu costumo implicar com nossos amigos reumatologistas, endocrinologistas, dizendo que para eles a fratura é igual Itabira para Carlos Drummond de Andrade. É só um quadro na parede. Eles têm um conceito filosófico do que é fratura, mas o conceito prático, as implicações, o impacto das fraturas, sabemos nós. É que sabemos. Então, eu acho fantástico quando eu vejo um ortopedista tratar a osteoporose. E aí eu quero aproveitar para dizer que você não tem outro lugar do mundo igual o Brasil nesse aspecto. É verdade. É verdade. Agora, existe uma terceira categoria de muita gente que gostaria de tratar a osteoporose e que às vezes tem dificuldade de aprender, de acesso, porque apesar da internet, de 1 milhão de trabalho, apesar da gente viver na era da informação, nem sempre é muito fácil você captar aonde está essa informação de uma forma fidedigna. Então, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem alguns caminhos bem interessantes. O primeiro deles que eu recomendo a todos é fazer uma visita ao site da Abom. Está ali o endereço www.abom.com.br. Tem artigos ótimos, tem comentários ótimos, tem vídeos, tem revistas internacionais. Realmente tem um manancial enorme de aprendizado. Um outro caminho muito bom é que todo ano no Congresso Brasileiro de Ortopedia, que venham nos dar o prestígio da sua presença no dia da especialidade. Eu só recomendo que cheguem cedo, que nos últimos 6 congressos, pelo menos, às 8h10 da manhã já não tinha mais lugar para sentar. E isso é um marcador que eu acho muito importante do interesse. Em todos os congressos, sucessivamente, sala cheia, sala maior, sala cheia. Não, teve um que tiveram que bombeiro tirar a gente de dentro da sala. Deixaram entrar em um. Não te deixaram entrar? Isso é uma ofensa imperdoável. Não me deixaram entrar em um. E também os congressos que o nosso comitê faz, o CEBOM, que é um congresso que eu diria a você que é um congresso único, porque o sujeito pode chegar lá completamente cru em osteoporose e 2 dias, 3 dias depois, ele sai com um cabedal de conhecimento já capaz de impactar no dia a dia da clínica dele, da clínica diária. Então, estão aí esses caminhos e que a Abom fica muito feliz de poder colaborar nesse aspecto. Então, eu acho que essa primeira parte, eu acho que já respondimos, já? Muito bem, Bernardo, muito bom. A osteoporose é um problema de saúde pública, a gente tem que entender isso e o ortopedista deve se debruçar nesse assunto. Tem uma outra pergunta para você. Se o paciente teve uma fratura osteoporótica qualquer, foi operado e não se sabe se ele tem osteoporose, a fratura parece ser osteoporose, como podemos imaginar que ele tem osteoporose? Posso fazer mais uma? Claro. Fazer mais uma junto, então. Quais exames complementares poderão ser feitos para aclarar o diagnóstico? Ok. A primeira coisa que eu acho que tem que ficar bem clara é que a ocorrência de uma fratura por fragilidade, por si só, já é indicativo de tratamento. Você está no interior da selva amazônica, você não tem recurso nenhum ali. E aparece alguém ali no meio da selva, tirando o teu sossego, e diz assim, olha, eu estava andando, tropecei, caí, quebrei o punho, quebrei o ombro, quebrei o fêmur. Ó, a minha ali, ó, segunda ali é a minha. Não é a tua, não. Mas é bem parecido. É parecido. Então, o sujeito chega e diz que estava andando, tropeçou e caiu e teve uma fratura. Fragilidade óssea ele já tem. Osteoporose, do ponto de vista prático, do ponto de vista clínico, ele já tem. Então você já sabe que ele tem osteoporose, você sabe que ele tem que tratar. Você vai precisar de recursos para saber se é osteoporose primária, se é osteoporose secundária. Aí sim você precisa de recursos. Vamos lembrar, fraturas patológicas, mieloma múltiplo, você tem que saber tudo isso. Mas
A indicação, a pista da osteoporose, ela está dada pela fratura. Muito bem, para você fechar um diagnóstico, se é primária, se é secundária, ou num indivíduo sem fratura, se ele tem um risco mais elevado de fratura, o fato é que a gente tem que juntar 4 coisas. O histórico clínico do paciente, os fatores de risco, densitometria e exames de laboratório. Você precisa juntar isso tudo para chegar à conclusão da coisa que eu acho mais importante nesse cenário todo, de você poder estabelecer o grau de risco que o indivíduo tem de ter uma fratura. Então, essa é a primeira coisa. Se você concluiu que esse risco é elevado de fratura, você tem que diminuir esse risco. Se possível, zerar, mas nem sempre é possível zerar. Então, você vai chegar a essa conclusão usando tudo isso. Fatores de risco. Fratura prévia, pai e mãe com fratura de quadril. Às vezes a gente escuta, minha avó tinha osteoporose, minha mãe tem osteoporose. Isso não é fator de risco. Fator de risco é pai e mãe com fratura de quadril. Não é tia, não é avó também. Baixo IMC, ou baixo índice de massa corporal, menopausa precoce, uso de corticoide, idade, quanto mais avançada a idade, vamos lembrar do número mágico 65, que a gente ainda chega lá, maior o risco de fratura. Sexo, a gente já viu que mais mulheres fraturam do que homem. Artrite reumatoide, antigamente se acreditava que a artrite reumatoide era fator de risco para fratura por causa do corticoide usado no tratamento. Hoje em dia a gente sabe que a presença por si só da artrite reumatoide, mesmo que você não trate com corticoide, já é fator de risco para fratura. E tabagismo e álcool. Quando a gente fala em fratura prévia, eu aconselho fortemente, isso é uma rotina lá no nosso serviço no Pré-Refrate, que o primeiro exame que seja feito seja uma radiografia em perfil da coluna dorsal e da lombar. Por quê? Porque existe uma entidade chamada fratura vertebral subclínica. O que é a fratura vertebral subclínica? A fratura clínica é aquela fratura que a idosa foi se abaixar para amarrar o sapato, foi se abaixar para arrumar a cama e de repente sente uma dor muito forte nas costas. E aí se radiografa, está lá um achatamento de vértebra. Essa é a fratura clássica, essa é a fratura clínica. Mas existe a fratura subclínica, que é aquele paciente que está sempre reclamando de dor nas costas e você, por causa da idade, você atribui a discopatia, a artrose, e aí você vai fazer uma radiografia e você acha lá um achatamento vertebral. E você pergunta para a paciente se ela já teve uma queda, se ela já sentiu uma dor muito forte, ela te diz que não. Então, de onde surgiu essa fratura? Surgiu que esse osso é tão frágil que o próprio peso do corpo foi o suficiente para causar uma fratura. Você não precisa de queda para isso. E presença de fratura vertebral é indicação absoluta de tratamento. Eu digo isso porque a gente vê centenas de casos de pacientes que com uma densitometria óssea razoável, faz lá um pouquinho de atividade física, tem lá uma suplementação de cálcio e vitamina D razoável, e muitas vezes resolve não se tratar esse paciente. E daqui a pouco esse paciente faz uma fratura de quadril. Ou faz uma outra fratura vertebral. E aí você vai procurar, você vai achar a fratura vertebral subclínica. Então, é um exame rápido, fácil, que faz em qualquer lugar, e ele é absolutamente decisivo naquela questão de estabelecer o grau de risco de fratura. E aqui é o peso de cada fator de risco. Vocês observem que a fratura prévia é disparado o que tem maior potencial como fator de risco para fratura, seguido do uso do corticoide. Olha só, muito pertinho, história familiar de fratura de quadril. Olha a importância que tem o pai e a mãe ter tido fratura de quadril. É quase tanto quanto o corticoide, que a gente sabe que é um super fator de risco. E aí os outros. Histórico clínico. É bom procurar determinadas circunstâncias, por isso que a anamnese é importante. Baixa ingesta de cálcio, baixa exposição solar, sedentarismo, insulino dependente, cirurgia bariátrica, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia espetacular, resolve
centenas de problemas de pacientes muito complicados, mas que carreia, da mesma forma que ele emagrece, porque ele deixa de absorver uma série de coisas, ele deixa de absorver cálcio, ele deixa de absorver vitamina D. E tem que ter esse cuidado. Hoje em dia, os cirurgiões bariátricos eles estão mais prevenidos sobre isso. Então, hoje em dia é mais comum você ver essas pessoas já no pós-imediato. Mas a cirurgia bariátrica ainda guarda alguns mistérios que você, por exemplo, você não sabe se bichochonato ajuda ou não. E é difícil, muitas vezes, você calibrar essa suplementação de cálcio e vitamina D. Nem sempre é tão fácil. Radioterapia, quimioterapia, HIV, não por causa da doença em si, mas por causa do coquetel usado. Doença hepática, doença renal, que todo mundo sabe que interfere no metabolismo da vitamina D, etc. Doença tiroidiana, hiperparatiroidismo. E outro grupo que tem crescido cada vez mais são dos pacientes com ablação hormonal. São pacientes que usam medicamentos para câncer de mama e para câncer de próstata, que esses medicamentos eles concorrem com uma perda de massa óssea importante. E, por outro lado, são as medicações comprovadamente mais eficazes para câncer de mama e para câncer de próstata. Mas tem essa questão da massa óssea. Densitometria óssea. Densitometria óssea está no mercado aí há 30 anos, não tem lá grandes novidades. Todos conhecem a classificação da Organização Mundial de Saúde, normal, osteopenia, osteoporose. Também não tem muita dúvida que o indivíduo que tem uma densitometria normal, por exemplo, que não tenha nenhum grande fator de risco importante, você não precisa tratar. Assim como não tem dúvida que o doente que tem osteoporose, você tem que tratar. A grande questão é a tal da osteopenia. E por que isso é uma questão? Bom, antes de mais nada, osteopenia, vamos deixar claro, não é doença. Não é porque você viu uma osteopenia na densitometria que você vai necessariamente entrar com medicação. Entretanto, a osteopenia pode evoluir para a osteoporose. E todos sabem que muitos e muitos pacientes com osteopenia acabam tendo fraturas. E é por essas e por outras que você precisa juntar o pacote todo. Alguém com osteopenia sem fator de risco, osteopenia não é doente, não é doença. Osteopenia com fator de risco, pode acontecer fratura com osteopenia. Exame de laboratório. Exame de laboratório é uma coisa fundamental para você saber o status ósseo e para você também poder saber se a questão toda dessa fragilidade, dessa osteoporose, se isso é primária ou secundária. Com esses 4 exames aqui, cálcio, vitamina D, PTH e clearance da creatinina, hoje em dia esse pacote é considerado de melhor custo-benefício para avaliação de osteoporose, que estima-se que aproximadamente 80% das causas secundárias você consegue identificar com esses exames. Mas cada caso é um caso. Então, por exemplo, o sujeito que tem problema de tireoide, você tem que ir lá fazer o levantamento tireoidiano do cara. Então, outros exames que a gente utiliza com muita frequência, cálcio urinário das 24 horas, que eu pessoalmente acho uma coisa muito valiosa em indivíduo jovem, que aparece com fratura por fragilidade, ou que aparece com osteopenia densitométrica, osteoporose densitométrica. Eletroforese de proteínas. Gente, sempre vamos lembrar de uma coisa chamada mieloma múltiplo. Velhinho com fratura vertebral, pode ser osteoporose? Pode, mas pode ser tumor também. Fósforo TSH e CTX, que é um marcador ósseo de reabsorção, em muitos casos é bastante útil. Ou seja, você juntando toda essa gama de informações, você consegue, com uma precisão bastante boa, definir quem tem risco elevado de fratura e quem não tem. Espero ter respondido. Respondeu? E bem, agora eu tenho uma pergunta de ordem pessoal, então, né? Aquela segunda radiografia que eu mostrei ali. Era o Márcio Fake. É muito parecida com a minha, tá certo? Eu tive uma fratura de colo de úmero. Todos os meus exames eram normais antes e depois da fratura. Devo tratar? Mais uma vez, emendo com outra pergunta. O enfoque é o mesmo em todos os pacientes e todas as fraturas? Há alguma particularidade de alguma delas? Ok. Bom, começando a te responder pelo que você falou. Bom, vamos lá para a história dos 65 anos de idade.
Por que eu tanto falo que 65 é um número A minha mágico? idade. É a minha idade. Quando você fez a fratura, você tinha 64. Tudo bem. Por que é um número mágico? Porque 80% das fraturas por fragilidade ocorrem depois dos 65 anos de idade. Então, uma pessoa com menos de 65 anos de idade, em princípio, a estatística protege. Então, é lógico que aquele sujeito acima dos 65 anos de idade, lembra daquele primeiro gráfico lá atrás, que correlaciona fraturas anteriores e idade? A idade que dava mais alta era acima dos 65. Como você teve a tua fratura aos 66, a presença dessa fratura por si só já te obriga a tratar para evitar futuras fraturas. Muito bem. Fratura de punho, fratura de colo de úmero, fratura de tornozelo, que durante muitos anos foi relegada a um segundo plano, em pacientes acima dos 65 anos de idade, são preditores, sim, de novas fraturas. A presença de uma fratura dessa acima dos 65, por si só, já é motivo para tratar. Fratura vertebral e fratura de quadril, a conversa já é outra. Por que a gente diz que a conversa é outra? Só para citar um exemplo, perdão. A SBA-BAR fez uma força-tarefa para discutir o uso prolongado de bisfosfonatos, onde se falava de drug holiday, folga de tratamento, etc, etc. E eles dizem que pacientes com fratura de quadril, fratura de coluna ou fraturas múltiplas, esses indivíduos não têm drug holiday. Então a gente pergunta, por que alguém com uma fratura de punho, de tornozelo ou de úmero pode ter drug holiday e a fratura vertebral e a fratura de quadril não pode ter drug holiday? E a resposta é bastante simples, bastante clara. Porque essas duas fraturas elas têm um potencial maior para novas fraturas. Se você tivesse a tua fratura proximal de úmero aos 60 anos de idade, com todos os seus exames normais, talvez não precisasse fazer nada naquele momento. Mas como você já tinha mais do que 65 anos, sim. Se em vez de fraturar o úmero, você tivesse fraturado uma vértebra, aos 59 já era indicação de tratamento. Por quê? Porque o potencial para novas fraturas de uma fratura vertebral é muito maior do que a do colo do úmero. Então, vamos fazer aqui um quizinho rápido. Pacientes com fratura de punho, ou de tornozelo ou de úmero, que tenham menos do que 65 anos de idade sem nenhum fator de risco. É para tratar? Em princípio, não. Paciente, se ele tiver menos de 65 anos de idade com outros fatores de risco e essa fratura é para tratar? Sim. Se ele tiver mais do que 65 anos de idade com ou sem fatores de risco, ele tem que tratar. Fratura vertebral ou de quadril, menos de 65 anos de idade sem fator de risco, tem que tratar? Tem. Se tiver fator de risco e tiver acima dos 65, sem dúvida. Então, eu acho que sim, assim a gente deixa bem posicionado o tipo de paciente e o tipo de fratura. Perfeito, perfeito. Muito bom, Bernardo. Você resolveu que eu deveria ser tratado, né? Aí vem a pergunta, quando? Hoje fala-se muito em risco iminente de fratura. Meu primeiro problema após minha cirurgia foi quando iniciar o tratamento da osteoporose. Em sua opinião, quando se deve iniciar o tratamento? Ok. Por que não começar no dia seguinte da fratura? Você estava lá internado com a fratura do colo do úmero, e aí o chato do Bernardo foi lá te visitar. Márcio, tem que tomar remédio agora. Por que não? Afinal de contas, tem um motivo bastante forte para a gente começar logo a tratar. Que motivo é esse? 65% das fraturas subsequentes ocorrem nos 2 primeiros anos. Ou seja, não dá para esperar indefinidamente começar o tratamento. Por outro lado, você começar de imediato, será que a medicação
especialmente um antirreabsortivo, não iria interferir negativamente no processo de consolidação? Presta atenção, é remédio que mexe com o metabolismo. Vamos lembrar, daqui a pouco eu vou mostrar mais em detalhes, que no processo de consolidação da fratura tem um moço chamado osteoclasto que está envolvido. Se você inibir esse osteoclasto, será que não vai interferir? E, finalmente, será que essa medicação ele funciona melhor imediatamente após a fratura ou ele funciona melhor depois? É a resposta dessas perguntas que vão dar para a gente o timing exato. Muito bem. Todos nós conhecemos o processo de consolidação das fraturas, a formação do hematoma, o calo fibrocartilaginoso, tanto endosteal quanto periosteal, para finalmente se formar o calo ósseo. E na transição entre o calo fibrocartilaginoso e o calo ósseo, ocorre a ação dos osteoclastos que vão reabsorver aquela área, que depois vão ser povoadas pelo osteoblasto e que depois vão ser mineralizadas. Então a primeira pergunta é se a inibição da atividade do osteoclasto não iria atrapalhar o processo de consolidação da fratura. A gente escuta isso, Márcio. Não tem uma aula que a gente não dá que a gente não escute isso. Muito bem. Então, resolveram fazer alguns trabalhos para ver se isso acontecia. Então, o primeiro trabalho que eu quero mostrar para vocês é um trabalho do Journal americano de 2012, onde 50 pacientes com fratura de punho que foi fixada com placa volar, 24 começaram a usar bisfosfonato 2 semanas após a fixação e 26, 3 meses após a fixação. Ou seja, um usou 2 semanas depois da fratura e outro usou depois da fratura consolidada. E o tempo de consolidação radiográfica foi muito similar entre um e outro. Igual. Então, não tem nenhuma grande interferência. E a conclusão foi que não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos em relação aos resultados radiográficos ou clínicos. E olha que coisa interessante. O tempo para consolidação não estava relacionado à gravidade da osteoporose ou ao tipo de fratura. E isso é uma coisa que a gente se bate há muito tempo, que perguntam, o velhinho com osteoporose, a fratura dele vai consolidar ou vai consolidar no mesmo tempo? A osteoporose é uma doença que faz a fratura acontecer, mas que não faz a fratura não consolidar. É lógico que você tem uma dificuldade, por exemplo, em fixar essa fratura. Porque, como se dizia antigamente, né? É meter parafuso em cortiça ou em isopor. Então, às vezes, você não consegue estabilizar e a fratura não consolida porque você não conseguiu estabilizar. Mas não é um problema biológico, é um problema mecânico. Um trabalho no Journal em inglês, com alendronato, 80 pacientes, 40 poucos dias depois da fixação, 44 meses após a fixação. Vamos lembrar, a fratura de punho são 6 semanas para consolidar. Tempo de consolidação, mais ou menos a mesma coisa, 3 meses e meio contra 3,1. E não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos em relação aos resultados clínicos no final de 6 meses. Com base nesses resultados, a administração do alendronato não pareceu atrapalhar a consolidação da fratura, tanto radiológica quanto clinicamente. Você sabia que existia a International Society for Fracture Repair? Sociedade Internacional para Consolidação de fratura. Para consolidação de fratura, para reparação de fraturas? Mas existe. Convocou um workshop multidisciplinar para avaliar a evidência atual em torno da interação entre medicamentos osteoporóticos e a cura de fraturas e incidências, com vistas a fazer recomendações para a prática clínica. E a conclusão é que não há razão baseada em evidências para retardar a terapia, especialmente antirreabsortiva, enquanto uma fratura consolida. Ou seja, em princípio, medicação anti-osteoporose não interfere na consolidação da fratura. O Journal também publicou, em 2012, os casos que foram objetos de estudo do estudo Freedom, que é o estudo do denosumab, quer dizer, foi um estudo bem extenso, 3.900 pacientes em cada grupo, do grupo denosumab, do grupo placebo,
se esses pacientes teriam alguma coisa, interferência em termos de consolidação de fratura. Então foram 851 fraturas não vertebrais, 199 fraturas cirúrgicas, 120 com placebo, 79 com denosumab. Retardo de consolidação, 2 casos com denosumab, 5 com placebo. Em termos de pseudoartrose, nenhum caso com denosumab e 1 com placebo. Ou seja, mostrando que o denosumab não interfere negativamente na consolidação da fratura. E eles também observaram que em pacientes que fizeram uso 6 semanas antes ou 6 semanas depois, não houve retardo de consolidação. Em relação ao ácido zoledrônico, já acontece um negócio interessante. 3 trabalhos, um de 2007, outro de 2009, outro de 2011, feitos com o mesmo grupo, que foi o grupo do estudo Horizon, que é o estudo do lançamento do ácido zoledrônico. O estudo de 2007 é um dos nossos estudos favoritos, né, que é o estudo do Lyles, que mostrou que uma infusão anual de ácido zoledrônico dentro de 90 dias após a cirurgia da fratura do quadril foi associada a uma redução da taxa de novas fraturas clínicas e maior sobrevida. Em 2009, esse mesmo grupo publica outro artigo mostrando que a administração de ácido zoledrônico, paciente com fratura de quadril, 2 semanas ou mais tardiamente após a cirurgia, aumenta a densidade mineral óssea, induz redução no risco de fraturas subsequentes e reduz mortalidade. E no trabalho de 2011 mostrou que o ácido zoledrônico não tem nenhuma influência na consolidação de fratura. Quando é feito, nem contra nem a favor, quando é infundido no pós-operatório. Ou seja, você juntando essa sopa toda aí, a conclusão que você chega são 2, que o ácido zoledrônico não interfere na consolidação da fratura e o ideal é aplicar 2 semanas após a fratura, porque só depois de 2 semanas que você teria os benefícios de aumento da MO, de redução de fraturas subsequentes e redução de mortalidade. Muito bem. Minha opinião pessoal. Iniciar tratamento medicamentoso de eficácia comprovada é de suma importância para evitar uma fratura subsequente, mas não é tudo. Devemos envolver o paciente e seus familiares no conceito e nas atitudes necessárias para evitar essas fraturas subsequentes. Você, quando manda tirar um tapete da sala, você não está tratando a osteoporose, mas você está evitando fraturas subsequentes. Você, quando manda tomar cuidado de não jogar o balde d'água na cozinha para a dona Maria não escorregar lá quando for tomar um café, você não está tratando a osteoporose, mas você está evitando fratura. Então você tem que ter tudo isso, você tem que envolver o paciente e a família dele. E essas mensagens ela tem que ser transmitida no momento que as pessoas tenham a capacidade de escutar e de entender o que você está falando. E seguramente não é na hora da fratura, quando o sujeito tem dor, quando o sujeito tem capacidade funcional, principalmente o sujeito tem uma angústia, se ele vai conseguir voltar a andar ou não, se ele vai conseguir voltar a levantar o braço ou não, não é hora. Você imaginou eu te visitando lá no dia seguinte, você cheio de dor, Márcio, uma fratura chama outra fratura. Bernardo, vai para o inferno. Então eu acho que o melhor, e eu acho que o melhor momento para ter essa conversa é quando se inicia o processo de reabilitação. Essa conversa em algum momento tem que ter, mas eu acho que o melhor momento é quando as coisas já se acalmaram. Muito bem, Bernardo. Acho que essa parte de quando iniciar, etc., está bem esclarecida. Você colocou bem a sua opinião aí. Queria saber um pouquinho mais. Queria saber agora como. O quando você já resolveu, o porquê você já respondeu. Como? Quais medicamentos podemos prescrever? Você começou a mostrar alguns medicamentos aí, já começou a dar nó na cabeça, né? Tá certo? Há outras providências a serem tomadas, além do tratamento medicamentoso? 2 perguntas para variar em uma. Bom, o tratamento desses pacientes, você tem um tripé. E como todo tripé que se preze, se você tirar um dos pés, a casa cai. Pacientes com risco elevado de fratura, tem que ter droga ativa. Tem que ter atividade física, não adianta dar o melhor remédio do mundo e a dona Maria cair 3 vezes por mês. Eu costumo dizer que idoso quando cai, se papai do céu botar a mão embaixo, tudo bem. O problema é que o papai do céu às vezes pisca. E quando ele pisca tem fratura de quadril. E suplementação de cálcio e vitamina D. Lembrando que só cálcio e vitamina D, em pacientes de risco elevado de fraturas,
não diminui incidência de fratura. O que diminui incidência de fratura é droga ativa. E aqui estão listados as que tem no mercado brasileiro. E o que eu quero te dizer, Márcio, é o seguinte, eu quero dizer a todos vocês, que as drogas, elas diminuem bastante o risco de fraturas. A gente tem um arsenal que é muito, muito bom. Aliás, para te dizer a verdade, as drogas funcionam melhor para evitar a segunda fratura do que para evitar a primeira. Quer ver um exemplo? Alendronato evita a primeira fratura em 50%, evita a segunda fratura vertebral em 95%. Então, cada medicação tem as suas particularidades, mas de uma forma geral, as medicações são bastante efetivas para evitar novas fraturas. Todas elas mostraram redução de fratura vertebral e não vertebral. Algumas não conseguiram demonstrar redução em fratura de quadril, mas eu acho importante a gente frisar sempre que os estudos não são comparáveis, porque foram feitas com populações diferentes. Na realidade, já tiveram algumas tentativas de se comparar esses grupos, não pelo que eles tinham diferente, mas pelos que tinham de igual, mas parece que não prosperou muito a ideia, não. Mas o que eu estou usando esse quadro para mostrar que praticamente todas as medicações podem ser usadas nesses pacientes, cada um com suas particularidades. Uma coisa importante da gente falar é na adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento para a osteoporose, não é só a osteoporose, para qualquer doença crônica, é uma coisa complicada. Aqui tem um trabalho de um acompanhamento de 4 anos, que a gente vê aqui risendronato, alendronato, raloxifeno, teriparatida e ranelato de estrôncio, cada um lá com seu grau de adesão. E aqui eu estou mostrando uma adesão que variou de 75% a 50%. Como é que funciona isso? Alendronato, você tem que tomar 1 comprimido por semana. Dona Maria toma, em vez de tomar 4 comprimidos por mês, ela toma 3, ela tem uma adesão de 75%. Dona Maria, com 6 meses, resolveu largar o remédio, já não tem mais adesão. E o segundo grupo é uma adesão abaixo de 50%. Por que a coisa está dividida dessa forma? Por causa do trabalho clássico da Ethel Sires, que correlaciona a adesão a desfecho, a fraturas. Se sabe que uma adesão de 75% a 50%, a droga perde metade da eficácia. E uma adesão abaixo de 50% é como se não estivesse fazendo nada. Perdesse toda a eficácia. E vocês observem quanto tempo durou uma adesão de 75%. Durou 1 ano. Um trabalho parecido com bichochonato mensal, semanal, raloxifeno, ranelato de estrôncio e bichochonato diário, acompanhamento por 1 ano. Está aqui os 2 grupos, de 75 a 50 e de 50 para baixo, e olha só. Não chegou a 5 meses uma adesão acima de 75%. Isso no mensal. No mensal, no semanal, todos eles ali, tá vendo? E o que eu pergunto é uma opinião pessoal de novo. Você pega um paciente com risco muito elevado de fratura. O sujeito tem fratura vertebral, fratura de quadril, etc, etc. E aí o que eu me pergunto é o seguinte, se você se sentiria confortável em usar uma droga que tem um histórico de adesão tão baixo. Eu acho temerário. E é lógico, quando você comenta isso com os pacientes, principalmente com as velhinhas, diz, não, doutor, eu vou tomar direitinho. Aí eu digo, olha só, todo mundo que não tomou direitinho começou com a intenção de tomar direitinho. Existe uma série de fatores que vão levar à diminuição dessa adesão. Cálcio e vitamina D. Fornecer cálcio pela dieta, principalmente leite e derivados, suplementar quando a dieta não for suficiente. Aí a gente tem carbonato de cálcio, citrato malato, etc. A dose diária de 1.000 a 1.200. O problema é que muitos idosos têm problemas de deglutição. Não é uma coisa tão simples dar comprimido de cálcio para essa turma. E muitas vezes da constipação e da náuseas. Se falou durante muito tempo dos efeitos cardiovasculares do cálcio. Fizeram um barulho muito grande em cima disso. Um barulho que me lembra hoje em dia não dá vacina.
É uns desses barulhos absurdos que animado, aparecem. Então já se sabe que o cálcio, ele, inclusive, é protetor cardiovascular. Para quem é que foi problema? Para mulheres que tinham uma suplementação abaixo de 600 miligramas por dia e para homens, especialmente tabagistas, acima dos 1.500. Vitamina D, todo mundo sabe, vitamina D é essencial para assegurar a absorção intestinal de cálcio. A falta de vitamina D leva à liberação aumentada de PTH e aumento de reabsorção óssea. Níveis inadequados de vitamina D aumentam o risco de fratura. Olha que irônico. Níveis inadequados aumentam o risco de fratura, mas se você der só vitamina D, ele não protege contra fraturas. Mas ele protege contra fratura não do ponto de vista biológico, do ponto de vista de estatística, mas ele reduz a incidência em quedas, principalmente em pacientes institucionalizados. Ação muscular, né? Então, você tem a classificação aqui de insuficiência, deficiência. A gente sabe que recentemente a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica mudaram um pouquinho esses patamares. Paciente jovem que se alimenta bem, que tem 20, você não precisa tratar, mas para os nossos velhinhos, para os nossos osteoporóticos, o ideal a se perseguir continua sendo 30, desejando que eles tenham 40. Isso ainda continua válido para a classificação da vitamina D. Em termos de reposição, paciente normal, 1.000 unidades por dia, insuficiência, 2.000 durante 8 semanas e depois passar para a dose de manutenção. E em caso de deficiência, 4.000 unidades por dia durante 8 semanas. Hoje em dia está fácil você repor vitamina D. Né? Já teve problema de... Era absolutamente empírico, né? Ninguém quebrava uma ampola de aderogel D3 e tomava aquilo ali. Bom, óleo de fígado de bacalhau também, não tinha uma história dessa? Esse já não é da minha época, mas tudo bem. Eu tomei muito. Ok. Bom, isso aqui foi um trabalho para mostrar que com as formulações mais altas de vitamina D, o resultado de vitamina D diária era o mesmo de semanal, quinzenal, coisa que vale, é o que ajudou bastante na adesão ao tratamento. E atividade física? Tem que se aguentar em cima das pernas. Não adianta só tomar remédio. Então, você tem que ter exercícios de equilíbrio, exercícios posturais e principalmente tônus muscular, especialmente no tronco e nos membros inferiores. E o problema dos nossos velhinhos aí é essa gama toda, né? A sarcopenia, que é uma coisa que estão correndo atrás loucamente. Nos últimos 3 anos não tem um congresso que não se debruce em cima disso. Você tem fatores como mau equilíbrio, alterações de marcha, baixa acuidade visual, má cognição, fármaco, o que você tem de velhinho tomando de remédio para dormir, na hora que eles acordam para fazer xixi de madrugada, é um horror. É um convite à queda e sem contar as armadilhas domésticas. Então, na realidade, você tem que envolver esse tripé todo para tratar desses pacientes. Bernardo, eu tenho mais uma pergunta para fazer a você, mas antes eu queria fazer um comentário. Não somos nós, médicos, que tratamos a osteoporose. Não são as drogas que tratam a osteoporose. É o paciente aderindo corretamente ao tratamento. Então a gente tem que ter sempre essa noção, tá certo? Que se a gente não levar o paciente a uma adesão, a gente não vai ter tratamento da osteoporose, nem de nada. Sim. Nem de nada, né? Já elogiei bastante você hoje, vou elogiar mais um pouquinho, né? Você é suspeito, você é meu amigo. Não, eu sou seu admirador. Ele é diferente, sou seu admirador. Aliás, sempre fui, desde o tempo que você era o enfant terrible da osteoporose, tá certo? Que fazia as perguntas que ninguém queria responder. Não, enfant terrible eu sou até hoje, eu só sou um pouco mais polido. Você é mais educado hoje. Mas eu já elogiei o Prévio Refrate, os FLS. Para fazer a prevenção de uma segunda fratura osteoporótica, é preciso encaminhar o paciente para um serviço desse? Márcio, se você botar para falar de FLS, vai ficar umas 4 horas aqui, mas então vou tentar ser mais breve, até porque eu já estou estourando o tempo já. Antes de mais nada, para as pessoas saberem o que é FLS. FLS basicamente é um serviço especializado em dar atendimento para um paciente depois que ele teve uma fratura por trauma mínimo. E historicamente, o FLS conseguiu reduzir entre 50% e 70%. Como é que você faz essa conta? Você manda para um FLS 100 pacientes com risco, pacientes
com risco elevado de fratura, porque já tiveram fratura. Passado 2 anos, 3 anos, se desses 100, 50 fraturarem, você reduziu 50%. Se 30 fraturarem, você reduziu 70%. Então, esse é o histórico. Eu diria a você que é ótimo você encaminhar para uma FLS, se você puder, porque a FLS tem todo esse ambiente de prevenção de fratura, de prevenção de queda. É uma coisa, mas é lógico que, sem dúvida, se você não tratar, encaminha para alguém que está acostumado a lidar com osteoporose. Isso é que é importante, que o paciente seja tratado. O FLS é um tipo de ambiente. Na realidade, o FLS é uma estratégia de tratamento que nos últimos anos se revelou bastante eficiente em termos de redução em grande escala de fraturas. Em 2011, a gente montou um FLS no Hospital Federal de Ipanema, que é um hospital público. Em 2013, no Congresso Mundial de Roma, eu tive uma surpresa, porque lá, você estava junto comigo, eu fiquei assim, boca aberta, que apareceu lá no stand da OEF o primeiro mapa das boas práticas da campanha Capture the Fracture, que é uma campanha que tinha como objetivo formar FLS. E já no primeiro mapa tinha 18 serviços e o nosso já estava lá. Em 2014 nós ganhamos a Estrela de Ouro e eu quero dizer para vocês que o Brasil é muito representativo no Capture the Fracture. Olha só, nós temos 16 serviços inscritos no Capture the Fracture, sem contar outras FLS já em atividade no Brasil que ainda não foram inscritos. Eu conheço pelo menos 4, tá? Todas assim de ótimo nível. Dentro dessas 16, 3 Estrelas de Ouro, uma aqui em São Paulo, uma no Rio e outra em Rondônia. E olha só, nós temos no mapa do Capture the Fracture mais FLS do que o Canadá, do que a Alemanha, do que a Itália, do que a Suíça, do que a Austrália, Nova Zelândia e a Rússia. Só 3 países no mundo têm mais FLS no Capture the Fracture do que o Brasil. Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Só. Isso no Capture the Fracture, porque o Canadá, há 3 meses atrás, de uma tacada só, abriu 50 FLS. O governo canadense deu ordem de que cada unidade de saúde tivesse um FLS. Por isso que eu adoro o Canadá. E a Nova Zelândia vai pelo mesmo caminho, e a Austrália também. E eu queria mostrar um trabalho que a gente apresentou no Congresso Mundial do ano passado, em Florença. 196 pacientes, homens e mulheres acima dos 60 anos, com fraturas por fragilidade, e eram pacientes que tinham risco iminente de fraturas, que foi o que você comentou logo no começo. Que pacientes eram esses? Pacientes ou com fratura de fêmur proximal, ou com mais de uma fratura vertebral, ou pacientes que tiveram uma fratura vertebral mais uma outra fratura de punho, de húmero, de tornozelo. Ou seja, só bomba. E aqui está a redução nos diversos grupos. De 89 pacientes com fratura de fêmur proximal, só 8 tiveram novas fraturas. Vértebra e rádio, 30 tiveram 3. 58 pacientes com mais de uma fratura vertebral, só 4 tiveram. E aqui está o percentual de pacientes que a gente hoje em dia chama de fracture free. Tem gluten free, então tem fracture free também. Pacientes que não tiveram fraturas, e quando você pega o global de pacientes, de 196 pacientes, só 21 tiveram novas fraturas, com uma taxa de fracture free de 89,2. Para você ter uma ideia, para você ter uma referência do que é isso, um estudo feito pelo Medicare com pacientes que eles acharam de 5 milhões de pacientes, quase 3 milhões de fraturas. Isso em pacientes tratados. Nesse grupo, eles tiveram 54% de fracture free. E o nosso resultado foi 89%. Evite a primeira fratura, se não conseguir, pelo menos que não deixe acontecer. A segunda, e eu queria dedicar essa apresentação, essa falação toda aqui, a um sujeito que, nesse momento, seguramente está muito feliz de ver a gente discutir, a gente debater, pessoas conectadas, pessoas que vão ver isso depois, porque é um cara profundamente envolvido
em educação continuada, em osteoporose. Há 3 meses que ele não está no nosso plano físico, mas é um sujeito que quem teve o prazer e a honra de conhecer sabe o amor que a gente tem por ele, e aonde ele estiver, ele está muito, muito feliz de ver isso aqui e a gente sente ele próximo da gente. Tenho certeza. Não é? Tenho certeza. Ele plantou essa semente. Foi um dos que plantaram essa semente. Posso falar à vontade porque eu não estava entre os que plantaram a semente. Você podia voltar um minutinho os seus slides um pouquinho para trás? Nesse daí, a gente está vendo lá em cima o ESEL, né? Aham. Eu só queria chamar a atenção agora, que queria falar para os colegas que são iniciados no tratamento da osteoporose. Esse congresso trata de osteoporose, osteoartrite e sarcopenia. São 3 patologias que nos interessam muito proximamente. Eu gostaria que todo mundo se interessasse por isso. Volta um pouquinho mais atrás, Bernardo. Vai voltando. Quero o mapa do Brasil. Bernardo, todos eles estão no mapa aí. Bernardo, parabéns. Parabéns. Isso tudo aí eu sei, você que plantou. Eu queria só chamar a atenção dos colegas que tem lugares com excelente nível de medicina que ainda não tem o FLS. Desculpe, mas a gente vai ter que correr atrás disso. Viu, Jordan? Você como presidente, olha, a gente vai ter que correr atrás disso, abrir mais FLS. Mas acho que estouramos o tempo, né? Há muito tempo. Estouramos o tempo. Eu vou pedir para os colegas que quiserem fazer perguntas, para mandarem as perguntas para a ABOM, www.abom, com 2 Os, ortopédica de osteometabolismo.com.br. Vou repetir, www.abom.com.br. Bernardo, muito obrigado. E a gente responde pelo site. É fácil, entra no site, tem lá para entrar em contato. Aí você vai clicar, vai cair no nosso e-mail, pode mandar pergunta que a gente responde. Bernardo, muito obrigado. Tu arrumou um cara que fala muito, então não deu tempo. Não, mas muito obrigado. Você, todo o assunto de osteoporose você resumiu nessas perguntas de forma brilhante. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está conectado aqui, tá certo? Infelizmente não vou poder destacar, porque o nosso tempo estourou, tá certo? Um número enorme aí de participantes, principalmente que em alguns lugares tem grupos nos assistindo, o que é muito interessante. Eu espero que a gente tenha hoje plantado outra vez a mesma semente de fazer o ortopedista entender que a osteoporose é importante, precisa de ser tratada e que o ortopedista deve se interessar, pelo menos para saber se o colega que está tratando está fazendo as coisas realmente dentro dos conceitos que foram emitidos aqui hoje. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado, Jordan. Obrigado a vocês e obrigado a SEC por ter me dado o prazer de ser entrevistado por Márcio Pacini. Não, prazer é muito. Prazer.